Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula hoje sobre matrizes culturais brasileiras e o subtema é a escravidão e os afro-brasileiros. Bom, os negros do Brasil foram trazidos principalmente da costa ocidental africana, a partir de 1530. Eles eram capturados nas terras onde viviam, no continente africano, e trazidos à força para a América, em grandes navios, em condições miseráveis e desumanas. Muitos morriam durante a própria travessia do Atlântico, vítima de doenças, maus tratos e da fome. Esse comércio cruel de africanos recebeu o nome de tráfico negreiro. Eles eram capturados para ser utilizados tanto na América do Sul quanto na América Central e na América do Norte. Como vocês podem ver na imagem, os africanos escravizados eram empilhados, um em cima do outro, eles vinham deitados, muitas vezes fazia xixi, cocô, um em cima do outro, porque eles estavam presos a correntes, deitados. Alguns até viajavam com cadáveres, ou seja, com pessoas mortas, durante toda a travessia. Realmente foi algo muito cruel, muito mesmo, mais até do que a gente pode imaginar, certo? Foram trazidos para o Brasil cerca de 5 milhões de africanos. O Brasil é o país que mais recebeu escravizados na época. Bom, os escravos que sobreviviam a essa travessia do Atlântico cruel, ao chegar no Brasil, eles eram separados do seu grupo linguístico e cultural e misturados com outras tribos, às vezes até mesmo inimigas, para que eles não pudessem se comunicar e criassem nenhum tipo de laço, certo? Ou seja, seu papel de agora em diante era servir apenas como mão de obra para os senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem. E se não fizesse do jeito que eles mandavam, estavam sob penas de castigo violentos. Às vezes cortavam a mão, o pé, certo? E coisas muito piores, chicotadas e etc. Além de terem sido trazidos da sua terra natal e não terem nenhum direito, os escravizados tinham que conviver com a violência e a humilhação no seu dia a dia, que eram recorrentes. Muitos dos senhores gostavam de violentar, de bater e humilhar os escravizados puramente por prazer, não porque ele fez algo errado ou etc. Simplesmente por prazer. Sim, era muito cruel. E algumas das pessoas que ficavam responsáveis ali por violentar e humilhar os escravos, principalmente durante o período ali de trabalho, era conhecido como capitão do mato, certo? Às vezes, até mesmo negros eram cooptados para servirem de capitão do mato, para que os senhores não tivessem que fazer o trabalho sujo, tá? E lembra do lance com os indígenas, que ficou conhecido como a cruz e a espada? Que os jesuítas tentavam catequizar os índios e os índios hostis ou que não quisessem se converter ao cristianismo eram mortos, assassinados. Então, nesse caso, com os africanos, não existia a cruz e a espada, era só a espada, tá? Muitas vezes, até mesmo fazendo tudo que o senhor, o capitão do mato, pediu, eles sofriam castigos violentos, muitas vezes até a morte. Tá? O escravo tornou mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, na extração do pau-brasil e depois, mais tarde, nas minas de ouro e também aí nas criações de gado. Tá? Mas, além de mão de obra, o escravo representava riqueza. Ele era uma mercadoria, tratado como uma coisa mesmo, não como uma pessoa, como um ser humano, mas uma simples mercadoria. Por quê?
Se precisasse, ele podia ser vendido, alugado, doado, leiloado. O escravo era visto também como poder. Quem tinha mais escravos era visto como mais poderoso, certo? Os escravos viviam na senzala, que era um pequeno espaço reservado para todos eles. Viviam sob condições subhumanas, sob péssimas condições, muitas vezes sem comida, com frio e etc. Enquanto os senhores viviam na casa grande, no qual os próprios escravos que realizavam os serviços domésticos, além de serem mão de obra. Tá? Muitos casos também aconteceram das mulheres africanas serem estupradas pelos senhores. Isso também era recorrente, infelizmente. Tá? Casa Grande Senzala se tornou um livro também, tá? Muito conhecido de Gilberto Freire. Bom, as fugas, as resistências, as revoltas sempre estiveram presentes durante um longo período da escravidão, devido a todo o maltrato, toda a humilhação, toda a violência que os escravizados sofriam, certo? Então, obviamente, eles sempre tentavam fugir. Ninguém quer estar submetido a tal sofrimento, certo? A média aí de um escravo de vida era de 10, 15 anos, para vocês terem uma ideia. Então, quando os escravos conseguiam fugir, eles formavam quilombos. Os quilombos eram comunidades criadas por esses negros fugidos, geralmente no meio da mata para se esconder e para não ser encontrado, porque quando eles fugiam, lembra que eu falei que eles eram considerados mercadoria? Ou seja, valia dinheiro. Então, quando algum escravo fugia, os senhores de terra iam atrás. Não porque se importavam com ele, mas porque era como se fosse o dinheiro dele. Era tratado como objeto mesmo. Então, esses quilombos eram criados por negros que buscavam, claro, fugir, né, e reconstruir as tradições aí e formas de organização política da África, certo? O quilombo mais famoso pela sua duração, resistência e até mesmo tamanho foi o quilombo de Palmares, tá? Que é muito conhecido e até mesmo que o líder Zumbi foi devido a ele o estabelecimento da data da consciência negra. Além de Zumbi, Dandara, que era sua companheira, também teve um papel de liderança fundamental nos quilombos. Tá? É bom lembrar que no modo de organização de vida africano, as mulheres são lideranças. Tá? Elas têm papéis fundamentais, tanto aí na organização política, quanto no exército, na cultura e etc. Tudo bem? E não era diferente nos quilombos. Estima-se que o quilombo de Palmares teve mais de 30 mil quilombolas, ou seja, muita gente. E ele não era só em específico num lugar, ele era espalhado aí, conforme os negros conseguiam fugir, certo? Eles iam estabelecendo os quilombos aí dentro da mata. Bom, foi somente em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que foi decretado a abolição da escravatura. No papel, diz que a escravidão acabou, ou seja, ninguém mais pode ser feito de escravo. Mas será que isso de fato aconteceu? A escravidão acabou? Bom, vamos lá. Primeira coisa, não foi a escravidão, a Lei Áurea não foi assinada porque a princesa Isabel era legal e gostava dos escravizados. Longe disso. Ao contrário do que muita gente pensa, a Lei Áurea só foi assinada pela princesa Isabel após muita luta do movimento abolicionista, certo? E do movimento negro em geral. Esse movimento abolicionista, e que tinha como uma das lideranças Luiz Gama,
pautava o fim da escravatura, tá? Então, depois de muita revolta, muita mobilização do movimento negro, que ficou conhecido aí como movimento abolicionista também, que a princesa Isabel, por não ter mais escolha, vai assinar a Lei Áurea. E também, a gente não pode deixar de citar, que ela só topou assinar o fim da escravidão porque, para o capitalismo, a escravidão não é interessante, tá? Só por isso, não porque ela simpatizava e gostava dos africanos trazidos. Para o capitalismo, o trabalhador tem que ser livre, tá? Mas isso aí é um tema para outra aula, mas é importante a gente saber. Então, a Lei Áurea ela foi assinada por esses dois principais motivos. A pressão do movimento negro, movimento abolicionista, e porque a escravidão não é interessante para o capitalismo. Bom, foram 388 anos de escravidão, certo? Praticamente quase toda a nossa história. Então, será mesmo que o racismo, que nós podemos definir como um sistema que afirma a superioridade racial de um grupo sobre outro, nesse caso, os portugueses, os europeus brancos, afirmavam ser superiores aos africanos negros. Então, esses 388 anos de violência, de exploração, de maus tratos, ele era justificado porque, segundo os europeus, os negros africanos podiam e deviam ser escravizados, tá? Eles justificavam dessa forma, que segundo eles os europeus eram superiores, tá? Que a raça branca era superior à raça negra. O que foi provado cientificamente pela biologia que é uma farsa, tá? Isso não existe. Os grupos, a questão racial, cada grupo é diferente, né? Existem diversas etnias diferentes, tá? E não raça, como eles pregavam, beleza? Então, será mesmo que o simplesmente assinatura da Lei Áurea, de um papel, de uma lei que tem 2 linhas, acabou com todo o racismo na sociedade? E lembrando que o tráfico negreiro, a escravidão, não foi só no Brasil. Se vocês observarem aí no mapa, os povos capturados em África foram levados aí tanto para o Brasil, no caso para a América do Sul, para a América Central, ali principalmente para o Caribe, e também para a América do Norte, principalmente para os Estados Unidos, tá? Então, tudo que nós vemos hoje é um reflexo do que aconteceu em todo esse passado. Por isso que a luta contra o racismo, ela continua e tem que continuar. Porque, de fato, ele ainda está presente na sociedade. Por isso que existem diversas lideranças aí, como o Nelson Mandela na África do Sul, que liderou o movimento contra o apartheid, Angela Davis e o Malcolm X, ambos do Partido dos Panteras Negras, que foram muito importantes na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Martin Luther King, que era um pastor, que também foi muito importante na luta. E também, claro, no Brasil, diversos movimentos, entre eles aí recentemente o Movimento Negro Unificado, o MNU, tem um papel muito importante na história. A escritora Djamila Ribeiro também, entre outras personalidades que atuam na luta contra o racismo, certo? Por isso que as mobilizações, as lutas que nós vemos hoje não é algo que começou agora, certo? Tem séculos de história e de luta, tudo bem? Bom, dizem que o Brasil é o país da democracia racial. O que seria esse país da democracia racial? Seria um lugar onde todas as raças vivem em harmonia. Então, quando eu digo que o Brasil é o país da democracia racial, eu estou afirmando que os índios, os portugueses e os afro-brasileiros, certo? Foram os africanos trazidos para o Brasil, eles vivem em constante harmonia. Isso é verdade? Não, porque, peraí, os portugueses exploraram, escravizaram e assassinaram os indígenas.
Os portugueses escravizaram e assassinaram os afro-brasileiros. Então, será mesmo que isso é viver em harmonia? Acredito que não, certo? Então, é importante a gente entender que o racismo, devido a isso, ele está presente na sociedade atual. Seja na cidade, seja nas instituições do Estado, como é a polícia, seja no sistema carcerário, na televisão, nas oportunidades de emprego ou até mesmo na cabeça das pessoas. Por isso que é importante a gente continuar sempre lutando contra o racismo e mostrar que essa democracia racial, infelizmente, ela não existe. Seria muito bonito se o país, se as etnias que aqui vivem, vivessem em harmonia, mas não acontece, tá? Se algum dia a gente quiser chegar lá, o racismo ele tem que acabar, certo? Os afro-brasileiros, que foram aí esses povos trazidos de África, escravizados, que passaram por todo esse sofrimento, desde o tráfico negreiro, a travessia do Atlântico, todo o sofrimento durante a escravidão, a violência, as humilhações, todo esse povo é a maioria da nossa população hoje em dia, certo? Esses africanos se tornaram afro-brasileiros, como diria Darcy Ribeiro. E eles contribuem e muito, contribuíram muito para a nossa cultura atual. Desde a música, as comidas, a moda, capoeira, como até mesmo na luta, certo? O movimento negro sempre foi marcado pela sua luta aí contra a escravidão e contra o racismo, tá? E isso está no nosso sangue. Os afro-brasileiros, os povos trazidos de África, eles são nossos ancestrais, assim como os indígenas, tá? E é importante, muito importante, nós não nos esquecermos disso. Por isso é importante a gente saber a história. Quando você vê algum caso de racismo na sociedade atual, isso é reflexo de todo esse tempo de escravidão, tá? Então, para a gente poder lutar contra essas coisas, em especial aqui a gente falando do racismo, nós precisamos entendê-lo, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula sobre os afro-brasileiros e a escravidão. É sempre bom aí estar pesquisando um pouquinho a mais, tá? É só uma aula bem resumida, uma introdução para vocês terem noção do que foi aí esse trágico período, mas que faz parte da nossa história, tá? O Brasil tem um pouco mais de 500 anos, 388 foi de escravidão. Por isso que é importante a gente entender o que aconteceu lá de verdade. Beleza? Muito obrigado e boa semana, pessoal.